Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos pelos meios de comunicação devido a essa pandemia a qual a todos nós estamos submetidos. E então estamos fazendo, através das mídias sociais, as nossas palestras da quinta-feira às 19h30 sobre o Livro dos Espíritos. No dia de hoje, falaremos do capítulo 8 da Lei de Progresso. E o item será o progresso da legislação humana. E assim, antes de iniciarmos, rogamos aos amigos espirituais da Casa do Caminho, ao Dr. Herman, que possa nos conduzir a palavra de uma forma clara, tranquila, que possa levar aos nossos corações muita paz e tranquilidade neste momento tão difícil a qual a todos nós passamos. Rogamos a Deus essa paz, essa serenidade diante das dificuldades. Graças a Deus. Então, nós vamos começar aqui, vamos falar na 794. Kardec começa assim: poderia a sociedade reger-se unicamente pelas leis naturais, quer dizer, pelas leis divinas, sem o concurso das leis humanas? Então, ele quer saber em relação a isso, se as leis naturais viriam atender às nossas necessidades sem o auxílio das leis humanas, né? E os espíritos nos respondem: poderia, se as compreendessem bem, se os homens quiserem, e também se os homens quisessem a praticá-la, né? Então a gente também tem que entender aqui sobre as leis naturais, que a lei natural é a lei de Deus, que é a única e verdadeira para a felicidade do homem, né? E todas as da natureza, todas as leis da natureza são as leis divinas, né? Então, e Jesus também nos traz, né, a seguinte situação, em termos da questão moral, né? Vede o que querias que vos fizessem, ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso. Então, fazer ao outro o que nós desejaríamos que fizessem para nós. Então, a gente poder ter essa compreensão em relação às leis naturais. E Jesus, ele veio exemplificar, nos mostrar que há condições de podermos fazer, viver sobre essas leis naturais, né? Só depende de cada um, assim como os espíritos nos responderam. E aí a gente continua na 795. Kardec pergunta sobre a causa da instabilidade da lei humana. E os espíritos nos respondem: na época da barbárie, são os mais fortes que fazem as leis e eles as fazem para si. Bom, se nós olharmos o nosso Congresso Nacional, vamos olhar para o Brasil. Se nós olharmos o nosso Congresso Nacional, ele está muito dividido. Nós temos bancadas ruralistas, bancadas evangélicas, pessoal do centro, pessoal de esquerda, de direita, enfim. E cada um buscando o seu próprio interesse. A hora que um sobrepõe ao outro, em força, em união, em relação aos interesses, eles conseguem fazer leis mais de acordo com seus próprios interesses, devido ao egoísmo
que cada homem ainda traz em si. Então isso é muito importante. E dentro dessas leis, né, dessa instabilidade das leis humanas, eu venho trazendo aqui duas leis que estão dentro do livro dos Espíritos, né, e que são leis muito importantes que a gente possa tocar, né? A primeira delas é a questão da pena de morte. Então, Kardec pergunta, é muito interessante a pergunta do Kardec, que ele faz uma afirmativa no início. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua vida. Bom, então ele já começa aqui de uma forma muito interessante, né? Ele já fala em preservar a vida, que a lei de conservação é essa a função da lei de conservação, a preservação da vida. Então, se a lei de conservação nos traz essa preservação, aí ele continua para fazer a pergunta. Então, não usará ele, né, o homem, desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso, né? Então ele traz uma parte da lei de conservação e logo em seguida e fala, bom, se a lei de conservação é para preservar a nossa vida, então que a gente nós podemos tirar esse membro perigoso que está nos assolando, né? Essa é a pergunta a qual ele faz. E os espíritos respondem, há outros meios de ele preservar do perigo, que não matando. Não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Olha que coisa interessante, né? Então a gente olha lá no Evangelho, é amar os criminosos, amar os inimigos, perdão das ofensas, né? A prática da caridade. Então nós temos uma série de situações que são trazidas para todos nós. E o que nós fazemos? É retirar a vida do outrem, né? E os espíritos respondem de forma categórica. A gente acaba não dando uma porta para o arrependimento. Jesus mostrou o contrário. Jesus nos mostrou exatamente isso. Dá oportunidade a todo mundo, a quem quer que seja. A mulher adúltera, a passagem da mulher adúltera, por exemplo, né? Ninguém pecou, ninguém te acusou, né? Porque ele primeiro perguntou que quem tivesse pecado que atirasse a primeira pedra. E todo mundo foi embora. E ele acolhe essa mulher e pede a ela para seguir um novo caminho, né? E eu ainda trago aqui, que eu tirei da internet, né? A pena de morte nós ainda temos no Irã, Arábia Saudita, Iraque, Paquistão, tem outros aí. Os Estados Unidos, no ano de 2017, foram 23 mortos. E nós temos uma instituição internacional que faz uma campanha de abolição da pena de morte, principalmente para menores de idade. Olha que coisa, a gente nem preservar o nosso jovem a gente quer, né? E em 142 países já não existe mais essa questão de pena de morte. E a outra lei que eu trago aqui do Livro dos Espíritos é a escravidão, né? Uma coisa que assolou muito o nosso país. Uma coisa muito, muito triste mesmo, né? E na 829, Kardec pergunta, haverá homens que estejam, por natureza, destinados a ser propriedade de outros homens? Olha só a pergunta de Kardec, querendo saber se existe essa condição de que homens possam ser subjugados a outros homens, né?
E os espíritos respondem de forma categórica: é contrário à lei de Deus toda sujeição absoluta de um homem a outro homem. A escravidão é um abuso da força. Ora, nós tínhamos leis que protegiam os brancos em poder manter um negro como escravo aqui no Brasil, né? E faziam barbáries em relação a tudo isso. Então que a gente, numa lei de progresso, a gente vai caminhando e vai modificando essas condições, né? Tivemos primeiro, aqui dentro do Brasil, a lei do sexagenário, porque as pessoas já chegavam a essa idade e não prestavam mais para o serviço de tanto esforço que fizeram a vida inteira, né? Depois veio o ventre livre, enfim, e até chegar à questão da libertação dos escravos, graças a Deus, né? Hoje é um outro tipo de escravidão que nós temos, né? Esses salários e a falta de educação, a falta das necessidades básicas que nós não temos aqui nesse país. 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Kardec afirma isso, devido à severidade. Olha o que nós passamos aqui no nosso Rio de Janeiro. Nós olhamos crianças, 12, 13, 14 anos, esses adolescentes, com armas na mão, armas pesadas. Será que não temos que ter leis severas para punir a esses jovens? Aí eu me coloco na posição de pai. Será que eu iria punir o meu filho? Será que algum de vocês, o que fariam pelos seus filhos? Eu vejo pessoas, frequento casos de pessoas que são mais aparecendo essas coisas, e a primeira coisa que fala, tem que matar, tem que exterminar, tem que fazer isso, fazer aquilo. Aí eu pergunto, como é que essas armas chegam à mão desses jovens, que nem o português sabe falar? Como é que vai importar uma arma? Que dinheiro essas crianças têm? Que oportunidade? Nós temos que pensar em relação a tudo isso. Nós temos que pensar em relação a Jesus. Qual foi o exemplo que Jesus nos trouxe verdadeiramente? E praticar a isso. E aí os Espíritos nos respondem, essas leis se destinam a punir o mal depois de feito, né? Do que de secar a fonte. Claro, a gente não tem educação nesse país, não tem segurança pública, não tem um hospital, não tem nada, não tem nada. Então, como é que a gente vai fazer com esses nossos jovens jogados aí às escolas? Hoje um professor apanha de um aluno, antigamente os pais iam contra. Eu tinha medo de ser chamado a atenção em sala de aula porque eu seria punido pelos meus pais. Havia um respeito em relação ao que um professor falava e hoje essas coisas se inverteram, né? Então é como os espíritos colocam, a gente tem que secar a fonte para que os males não aconteçam, né? E aí ele ainda continua aqui, só a educação poderá reformar os homens, né? Então que isso seja uma coisa importante para que cada um de nós possa entender isso. E aí na 797, é a última questão, como poderá o homem ser levado a fazer a reformar suas leis? Aí ele começa, isso vai ocorrer naturalmente, pela força da mesma, das coisas e da influência das pessoas que o guiam na senda do progresso. E aí eu pego no Evangelho
o egoísmo, para mostrar o quanto nós somos egoístas. E quem fala nesse item do egoísmo é simplesmente Emmanuel, em Paris, 1861. E no item 11 ele começa: o egoísmo, chaga da humanidade. Aí continua: é o causador de todas as misérias do mundo terreno. Não é de uma ou de duas. São todas as misérias que nós temos em função do egoísmo que nós temos. E ele continua: que nós empreguemos todos os nossos esforços a combatê-los em si, né? Para o que cumpre que primeiramente o expelais dos vossos corações. Então, meus amigos, começa por nós, por cada um de nós. Qual é a educação que nós estamos dando para os nossos filhos? Porque futuramente eles poderão ser um presidente da República, um governador, um deputado, porque esses deputados têm mãe, têm pai, têm filho. Então eles saem do meio, do bojo da nossa sociedade. Então nós temos uma parte muito grande em relação a isso. Digo, o presidente da República hoje era vizinho do meu pai. Então, essas pessoas estão no nosso meio, em torno de nós, né? Então, que nós possamos saber dialogar com nossos filhos, dar condições para escutá-los e mostrar a eles que determinados caminhos não possam ser seguidos. Temos que ter firmeza, mas também temos que ter ouvidos para que essas crianças, muitas das vezes, nos falam e nos mostram outros caminhos a serem seguidos e que nós prestemos atenção a isso. Porque muitas vezes, ou algumas vezes, eles têm razão. Então, que a gente possa também dar ouvidos a eles, porque nós estamos ensinando a ouvir o outro. Porque se eu fechar a porta em relação a isso, eu estou ensinando que eu sou um ditador. Tem que cumprir o que eu quero. É da minha forma e acabou. Eu não quero saber o que você quer. E não é essa educação que temos que dar para os nossos filhos. Temos que escutar e temos que dar as explicações por que não seguir aquele caminho. Ou, às vezes, ele pode estar com a razão e falar assim: realmente, meu filho, você está certo nesse ponto e vamos caminhar. E com isso vamos tornar seres humanos melhores, né? E como terapêutica, eu pego aqui a questão da lei do amor, né? Que é a questão de Lázaro, Paris, 1862, no Evangelho, que ele fala assim: o amor resume a doutrina de Jesus inteiramente, visto que esse é o sentimento por excelência, e os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Aí tem mais um trechinho aqui, que é o seguinte: a lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. E aí, em relação a tudo isso, nós podemos ver o nosso egoísmo e nós temos a lei de amor. E que possamos praticar a caridade de forma desinteressada para podermos destruir em nós esse egoísmo tão grande que nós ainda temos. E perceber melhor essa questão da lei natural e prosseguir seguindo o nosso Mestre Jesus, para que possamos nos tornar pessoas melhores
e ter um caminho seguro na nossa vida. Que possamos pensar em tudo isso, no que os Espíritos nos trazem. E assim, agradecemos a todos, agradecemos a espiritualidade amiga que esteve aqui todo esse tempo, nos amparando e levando a cada um de nós uma informação que venha acolher ao nosso coração e que possamos continuar em casa para podermos terminar com essa pandemia. Que assim seja, graças a Deus.